Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. Hoje estamos aqui recebendo os autores do livro O Casarão da Coronel e Suas Histórias, que é a Vanice Assas, jornalista Vanice Assas, e o Paulo Costa Júnior, que estão aqui. E vocês podem participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou, se você preferir, deixe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. O Casarão da Coronel e Suas Histórias foi lançado agora. Eles vão falar um pouco recentemente e vão falar também um pouco como que ocorreu aí a confecção desse trabalho literário, né? Você pode também fazer suas perguntas. Ô, Vanice, eu queria agradecer você e o Paulo pela presença aqui, ter aceitado o convite, e queria que vocês dessem uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Nós que agradecemos. É muito prazer estar aqui com vocês do Diário de Suzano e com todos os internautas. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos contentes por estar aqui e poder falar sobre o livro O Casarão da Coronel e Suas Histórias. Vocês lançaram agora sábado. Como que foi o lançamento? Foi bem acima daquilo que a gente esperava, tanto em número de pessoas como em repercussão. Foi muito gratificante, emocionante em certos momentos. Uhum. Foi, enfim, bem acima do que a gente imaginava. Para quem não conhece o Casarão, fica na Rua Coronel Souza Franco, 197, né? 917. 917. Tem muitas histórias lá, né? Que queria que vocês vão falar um pouco. Eu queria saber quanto tempo que vocês demoraram para elaborar o livro, né? Como que surgiu a história, a ideia de elaborar esse livro? Bom, vou falar um pouquinho. Demoramos acho que um ano e pouco. Por que teve a ideia? Depois ele fala um pouco mais. Porque o Paulito, eu chamo ele de Paulito, tá, gente? É Paulo. Mas o Paulito viveu a adolescência e a juventude nesse casarão. A mãe dele tinha uma pensão, pensão das professoras no casarão, então nada melhor do que as histórias que ele tem para contar. Dona Lucinda, né? Dona Lucinda, minha mãe. Então, nós decidimos realmente escrever essa história quando houve o final do restauro do casarão. Despertou muita curiosidade das pessoas sobre esse trabalho de restauro. E então pessoas vinham perguntar como era antes, se ficou igual, não ficou igual, quem que morava lá. E a gente percebeu que havia bastante interesse e muito pouco conhecimento. Ninguém sabia quem tinha construído, em que ano foi construído, nem os próprios filhos ou netos do construtor, ele não sabia exatamente em que ano tinha sido construído aquele casarão. Então a gente começou primeiro a pesquisar, depois fomos nos entusiasmando e conseguindo mais informações e tal. A gente esperava fazer talvez um artigo, uma matéria, alguma coisa assim. De repente a gente viu que a gente estava quase com um livro na mão. E aí fomos ampliando a pesquisa, ampliando as entrevistas e tal. E saiu o livro. E é um casarão, é da década de 20? Ele foi... Quando você morou lá, o Paulo, já tinha... você morou lá na década de 50? 53, década de 50 e 60. Uhum. E de lá para cá, você voltando lá hoje, inclusive o lançamento foi lá, né? Foi lá. Tem muita mudança da sua época para o casarão que é hoje? Na verdade, não tem, tem algumas mudanças. Primeiro, porque ele está retratando o que era no início, o que era na década de 1920, quando ele foi construído. E quando eu morei lá, já não era a mesma coisa, porque as cores das paredes eram diferentes, tinha alguns anexos que foram construídos posteriormente, que estavam lá, e agora não está mais, porque esse anexo não fazia parte da construção original. Então teve sim algumas mudanças, mas o espírito é o mesmo, quer dizer, o pé direito alto, o assoalho, o teto,
as janelas, o porão, né? Enfim, tem várias características daquela casa que são inéditas, ou mesmo hoje em Mogi das Cruzes, são muito poucas as casas que têm aquelas características, né? E naquela época, 1920, realmente não tinha nenhuma casa, nem prédio público, nada. Não tinha uma casa sequer que tivesse recuo, não tinha nenhuma casa que tivesse um estilo determinado. Lá tem um estilo que é neoclássico, com todas as características do estilo neoclássico. Em Mogi não existia nenhuma casa nessas condições, nem mesmo, repito, prédios públicos. Todos eram ao rés da calçada, né? Outra característica é a construção dele. Ela foi construída com tijolos. E até então, todas as casas eram construídas com taipa. Taipa de mão, algumas menores, ou taipa de pilão, as maiores. Nenhuma tinha porão, né? Não existia nenhuma casa que tivesse ladrilho hidráulico, como tem lá. Banheiro interno. Banheiro interno. Era sempre banheiro fora da casa. Fora e não dentro. Enfim, várias características daquele... pinturas, né? Pinturas decorativas e pinturas artísticas. Não existia. Existia algumas casas com pintura decorativa, mas artística não. Certo. Então, várias razões para ser um imóvel diferente dos outros e despertar tanta curiosidade, tanta pergunta a respeito, etc., né? Então, vendo tudo isso, nós começamos a escrever meio que por brincadeira e acabou saindo o livro. Na realidade, eu acho até legal a gente explicar. O Paulito escreveu todos os capítulos do livro, contando a história da Dona Lucinda, a chegada deles de Jacareí a Mogi, né? Em 53, montando a pensão, montando não, porque ela comprou uma pensão que já existia. E depois que ele escreveu tudo isso, a história da família dele, entrelaçando com a história de Mogi, com da vizinhança, que era um monte de gente conhecida, né? O Valdemar Costa Filho morava do lado, o Dirceu do Vale do outro lado, então muita gente conhecida ali por perto, seu Tuta na frente, Tuta Silveira, que é, né, professor conhecido, dirigente de basquete. Ele escreveu toda essa parte. E aí, como o casarão tinha acabado de ser restaurado, eu tinha muita curiosidade de saber como que foi isso, como que foi esse processo. Eu acompanhei pelos jornais, mas nunca... Foi desapropriado, inclusive. Foi, né? então, os jornais, eles primeiro não tem gente para fazer, como a gente já estava conversando, as redações estão muito enxutas. Segundo lugar, o espaço é pequeno, não dá para explicar todo um processo. Aí comecei a me interessar, falei, quer saber? Conversei com ele, falei, vou fazer um capítulo informativo, jornalístico, para contar o que aconteceu desde o pedido de demolição do imóvel. Foi assim que começou. O último proprietário, o advogado Dauro Paiva, ele entrou com um pedido na prefeitura para demolir. Era dele o imóvel, estava numa situação calamitosa, caindo parede, rachaduras, etc. Telhado, eu vi umas fotos antigas que estava muito... Pois estava detonado. Ele não tinha condições nem interesse, então ele queria demolir e usar o terreno valioso, no centro da cidade. Aí o pessoal do Confab, o pessoal que gosta da preservação histórica, etc., começou a apertar o prefeito na época, o Marco Bertaioli. E foi, ele desapropriou o imóvel. E aí começou o batalho por dinheiro do restauro. Então eu conto neste capítulo técnico, né, que eu chamo de técnico informativo, exatamente tudo que aconteceu com data, horário, tudo, o processo inteiro, quem era dono, quem não era, etc., até chegar... E o restauro também, entrevistei quem restaurou, né? Nós fomos juntos entrevistar o Júlio de Moraes, que já restaurou várias igrejas, em Mogi, do Carmo, etc. E, então, eu conto tudo isso tecnicamente, como aconteceu. Então, é um capítulo à parte, está até no livro, está em páginas brancas, diferente dos capítulos
O dele é uma história familiar. E o meu capítulo é uma coisa... E eu acho legal que tenha, porque qualquer pessoa que queira saber sobre o casarão, como que aconteceu, quem que restaurou, por quê, não vai achar isso no jornal porque não teve. Ninguém fez uma matéria, pode ser que ainda faça, mas nunca ninguém fez, nem quando ele acabou de ser restaurado. Então eu acho legal que tem no livro, é uma consulta, você vai lá e vê quem restaurou, como foi, quanto custou, por quê, que peça que foi refeita, que não foi, tá tudo nesse. Mas a história saborosa, familiar, de quem morou lá, tudo que aconteceu lá, as festas, os saraus, é Paulista, né? Ô Paulo, você pode contar alguma, você colocou suas histórias, né? Tem muita história no casarão lá. Alguma história você pode contar sem dar spoiler do livro, que depois a gente vai deixar o contato aqui para... Pode dar spoiler também, não tem problema. Então, o que você lembra mais, assim? Então, tem muitas histórias, porque moravam lá professoras, né? Professoras do Instituto de Educação Dr. Washington Luiz, que era o colégio estadual mais conhecido da cidade, o maior, eu acho, naquela época, né? Além de outras professoras, mas as principais professoras do Instituto moravam lá. E essas professoras, elas acabaram se envolvendo com a cidade, né? E com pessoas da cidade. Então tem, por exemplo, Maria Nair. Maria Nair, ela se envolveu com o Jair Batalha. O Jair Batalha era um professor também lá do Instituto, só que ele era casado, ela era solteira. Né? E naquela época, 1953 até 1960, uma mulher solteira que namorasse um homem casado era um escândalo, né? Principalmente se fossem pessoas conhecidas da cidade. E era, os dois eram, né? Os dois eram muito conhecidos. E eles tiveram atitudes assim muito interessantes, desafiadoras, sabe? De não esconder, de deixar que todo mundo comentasse. Eram avançados para a época. Então eu conto essas histórias, eu conto, entendeu? Todas essas histórias. E como essa tem muitas, né? Então tem alguns escândalos, eu tenho até medo de ser processado mais pra frente. Mas tem coisas gostosas também, como as professoras, era um banheiro só. Agora o casarão tem 2, porque eles foram obrigados, porque vai ser um museu, e tem que ter 2 banheiros, então eles construíram mais um. Mas na época deles tinha só banheiro. Imagina morando um monte de professoras. Moravam 13 pessoas. 13 pessoas naquela casa, fora os empregados, né? Os empregados, eles tinham uma edícula onde eles moravam, que era a parte. Na verdade, eles tinham mais conforto do que nós, né? Porque eles moravam era uma sala com banheiro, um quarto, e moravam 3 pessoas, né? Então eles tinham 3 pessoas e um banheiro para eles. Nós éramos 13, só tinha um banheiro também. Elas faziam fila no corredor, e ele me conta que elas colocavam assim, precisavam sair da fila, põem um chinelo, uma toalha para poder sair da fila e depois voltar. Imagina na hora de trabalhar, todo mundo. E quem não conhece o casarão, quantos quartos que tem lá? Queria que você detalhasse assim em termos de repartição de cômodos, como que é lá? Então, ele originariamente ele tinha quartos para dormir 4, mas tinha também uma rouparia e 2 saletas. Quando minha mãe foi para lá, nós transformamos tanto a rouparia como as 2 saletas em quartos também. Então eram 7 quartos, na verdade, né? Uma sala grande, que era a sala de visita, além de um hall de distribuição, uma sala grande, uma sala de jantar, que é uma coisa interessante, porque tanto eu como minhas irmãs achávamos que aquela sala era enorme. E quando nós fomos visitar o casarão depois de restaurado, nós já grandes, depois de anos, né? Nós achamos aquilo tão ridículo, tão pequeno, como que cabia tudo ali, né? Mas era isso mesmo, né? E uma copa, uma cozinha e uma despensa. Essa cozinha e essa despensa, ela foi demolida, porque ela não existia no projeto original. O projeto original, onde na época que eu morei lá, era a copa, no projeto original era a cozinha ali. Então eles mantiveram as características, né, estudaram para fazer o restauro, as características
originais, que são de 1920, não de 50, como eles encontraram. Então, a minha irmã mais velha, que já tem mais de 80 anos e tal, ela não se conforma aqui, não, mas não era assim. Não ela era foi assim, lá sábado, era, ela falava, mas não é assim, aí a gente explica. Não é de 53, é de 1920. Tá. 1920 é o prédio original mesmo. Tudo de acordo com o que era em 1920. E é muito interessante por ter sido um professor, né? Foi o João Cardoso Siqueira Primo, que hoje tem uma rua importante no Mogi. Ele era um professor. Foi ele que mandou construir, né? E da ideia dele, a cabeça dele, ele não tinha arquiteto. Ele inventou aquilo, inspirado pelo que nós soubemos por parentes, ele viajava, né? Ia a Buenos Aires. Então ele se inspirou lá e fez uma casa que, segundo explicações do restaurador, depois já, né, que ele tem mais conhecimento, ele nos disse que ele mandou fazer uma casa muito majestosa, imponente, suntuosa, o visual, né, de quando você chega, e lá dentro era tudo minúsculo, tudo pequeno, era uma casa simples. Mas quando você vê o casarão, você acha que é uma mansão. E não é nada disso. A suntuosidade era só para quem via da rua. Mas quem estava dentro do casarão não era nada suntuoso, era uma casa simples, uma casa grande, mas simples. É com o estilo neoclássico, né, dele que chama atenção, né? Poucos prédios, não tem prédios quase assim não, em Mogi, né? Mogi, eu acho que apesar de ser uma cidade muito rica em história. Talvez tenha na Vila Oliveira hoje, deve ter alguma. Mas aí é uma imitação. Mas é uma imitação, não é da época, né? Não é da época. Mas né? Seguramente da época não tem nenhum imóvel como aquele, não tem mesmo. Eu fico muito feliz porque eu sempre gostei muito de preservação histórica, assim, e Mogi, como todas as cidades aqui por perto, perdeu, né, as características que tinha, aquelas casas maravilhosas, antigas, perdeu. Então, quando a gente fala, nossa, conseguimos restaurar uma, vitória total. E agora ainda vai se transformar no museu. Museu Virtual da Educação, né? Chamamos MOVE, né? Bacana, Museu Virtual da Educação, e vai ser todo interativo e contando história de Mogi. Então é muito legal, né? O que a gente espera que aconteça rápido. A prefeitura espera que em dezembro já esteja o prédio está tombado. O prédio é da prefeitura, e está tudo ok. Tanto que atrás já foi construído um anexo, onde era o jardim, pomar, não sei dessa casa. Não, lá atrás era horta, depósito de lenha, porque na época da minha mãe, o fogão era lenha. Então precisava de espaços grandes para depositar lenha, né? E lá é que foi construído. Nesse lugar eles construíram um anexo, que hoje é o Arquivo Histórico Isaac Grimber. Já está funcionando, já está instalado lá. Já tem funcionado. Já tem, Então, quando abrir o casarão, o museu, que eles acham que até dezembro abre, né? Vai ser muito legal. Bacana. Eu achei engraçado que tem um leitor que mandou uma mensagem quando souberam que vocês vinham para cá. Pergunta para eles, porque todo casarão tem aquela história de fantasma, né? Você já chegou... Tem alguma coisa nisso no livro? Não. Mas eu recebi... O pessoal fala, tem a história de casarão, história de fantasma. Quando eu estava fazendo o trabalho de divulgação do lançamento do livro, pelo Facebook, eu fiz vários posts. E muita gente entrou, gente que eu não conheço, tudo, e falou assim, eu gostava muito de passar em frente à casa, mas eu passava do outro lado da calçada, porque para mim aquela casa era mal assombrada. Então, comentários assim a gente teve. Agora, eles que viveram lá... Tem histórias, no livro tem algumas histórias de assombração, mas não por conta deste casal, sim. E sim por conta de uma fazenda onde minha mãe nasceu. Então, Jacareí, né? Em Santa Branca. Santa Branca, né? Ela nasceu em Santa Branca. Ali tem umas histórias mas também não era nada de assombração, na verdade era um gato, era porco, né? Alguma coisa aqui. Mas chama muita atenção o casarão. Isso é muito... Tanto que a gente acha... que a afluência grande de público, tinha muita gente que a gente não conhecia no lançamento. É o casarão. Só queria conhecer, né? Porque e ele está fechado, ele foi restaurado, acabou o restauro em 2016. E até hoje ele não abriu ao público. Então todo mundo passa, vê aquilo super bonito e não pode entrar.
né? Porque ele está fechado. E aí abriu no dia do lançamento. A cor dele foi mantida, né? Foi. A cor original. Original. Não era do meu tempo. Dos anos 20 lá. Dos anos 20. Que todo mundo acha muito estranho, mas pela prospecção pictórica, eles abriram nas paredes e foram tirando camadas de tinta até chegar na primeira. Original, né? E é isso, ninguém acredita. Fala, mas vermelho, assim, esse verde. Todo mundo acha estranho. Mas o restaurador falou que realmente era moda em 1920. Quando você vê filmes, ou novelas mesmo da Globo até, ou de outros veículos, né? Daquela época, a maioria das casas tinha aquelas cores. Aparece Cores as cores fortes, escuras, né? Certo. Bom, como que o leitor que está interessado em ler o livro, como que ele faz? Queria que vocês deixassem o site de vocês, o telefone, se tiver, puder deixar, ou um contato para o pessoal adquirir o livro, como que é? Como que faz? Então, é o seguinte, a primeira edição esgotou, né? Então, nós estamos com a segunda edição já na gráfica, já foi para a gráfica, ela vai ficar pronta daqui uns 15 dias, mais ou menos, e nós vamos fazer, não é um novo lançamento, mas o lançamento da segunda edição. Simbolicamente, nós conseguimos com a prefeitura, nós vamos de novo ao Casarão, no dia 22 de novembro, das 6 às 8 da noite, das 18 às 20 horas. Nós vamos estar lá no Casarão e nós vamos entregar para as pessoas que já encomendaram, porque muita gente encomenda. Teve muita gente que pagou e não levou o livro. Puxa. Então tem vale. Então essas pessoas vão buscar lá e as pessoas também que têm encomendado, entram no meu Face e encomenda. Então nós vamos estar lá no dia 22 de novembro, das 18 às 20 horas, no Casarão, na Coronel Souza Franco, 917. Mais uma oportunidade para entrar no Casarão e conhecê-lo, né? E depois disso, aí vamos vender pelo site da editora, que é Ascioli e Lopes e Ascioli. Lopes e Ascioli, né? Lopes e Ascioli Editora, eles têm um site. E dá para pedir por lá? Dá para pedir por lá. Pedir por Se quiser falar pessoalmente, tem o meu Face, né, que é aberto, Evanice Assas. E do Paulo também tem. O do Paulo também. Tem Instagram também? Não, só tem Instagram também. Tem o mesmo nome, né? O mesmo nome. Certo. Então as pessoas podem pedir por aí, mas gostaria muito que os interessados fossem ao Casarão dia 22, né? Porque é um prazer, né? Você entrar, conhecer, saber como é e ficar e depois você monta aquele cenário para poder ler o livro. E tem muita história dos anos 20, né? Realmente conseguir resgatar isso. É muito legal. Olha, Edgar, tem assassinatos. Tem muita coisa. Olha só. Tem picaretagem, tem confrontos políticos. Tem muita tudo coisa. Relacionado ao Casarão. Ao Casarão. Naquela época. Porque... Não tivesse assassinato no Casarão. Sim. Mas ao teve um lado. assassinato na rua, quase em frente. E gente conhecida da cidade. Super conhecida. Né? Então, quem já leu, tem muita gente que fala assim, nossa, mas o Paulo deu nome aos bois. Eu falei, não é história. Isso é legal. Aconteceu de verdade. A história real, né? É história, não está inventando, né? Adultério. Tem de tudo. De tudo. Tem muita coisa legal e as pessoas que já leram, a gente está tendo um feedback muito legal, né? Nossa, mas isso e aquilo, como aconteceu? É ótimo, a gente está curtindo. Não, e é bom trazer essa história a público, né? Pois é. Isso que aconteceu é bacana. Pois né? muito ficar legal. só com o Paulo aí fica difícil. E a história familiar dele, né, é interessante. Primeiro que, assim, são jornalistas. Se não gostar de história, não dá para ser jornalista. E aí a gente gosta de histórias familiares, história do outro. Qualquer história é legal. Se você conversar com uma pessoa na rua ali, ela tem uma história, né? E a história dela pode ser muito legal. E o Paulo contou a história da mãe, e a história da mãe é meio uma saga, sabe? É interessante como é que uma mulher, né,
que o marido foi embora. Como dizia na época, largada. Foi largada pelo marido com filhos, 4 filhos pequenininhos. 2, 4, 6 e 9 anos. 2, 4, 6 e 9 anos. Imagina filhos pequenininhos. Todos vieram no lançamento? Todos. Tá todo mundo aí. Moram em Mogi. Eles moram em Mogi? É ele mais 3 irmãs. As 3 irmãs moram em Mogi. Moramos todos em Mogi. Então, no dia do casarão, reuniu. Tinha um monte de gente chorando no corredor, porque as pessoas lembram. Gente que frequentou a pensão para comer, ou o pai, ou o avô. Pra você ter uma ideia, estavam as netas do João Cardoso Siqueira Primo, a bisneta e o tataraneto do João Cardoso Siqueira Primo, sabe? Que a gente não conhecia e que foram lá. Todos os que moraram lá tinham lá um representante. Todos. Foi muito legal isso. A família do Paiva tinha uma filha dele. E um filho, um sobrinho dele, né, o Miguel Arcanjo. Miguel Arcanjo que morou lá. Tinha as do Melo Freire, não os que moraram, porque os que moravam não existem mais, né? Mas os descendentes dos Melo Freire. Tinha dos Moreno. Todas as famílias que passaram por lá tinham representantes lá. Então, lá. eles ficavam emocionados, né? Porque, minha avó, o quarto do meu avô, não sei o quê. Era assim, foi muito legal. Bacana. Bom, como as paredes do casarão não podiam falar, né? Deve ter ouvido muitas histórias, o Paulo teve que contar. Ainda teve coisa que o povo contou pra gente lá, porque não contou antes, que a gente punha no livro. Se a gente quiser aumentar um dia, dá pra incluir mais. Vai fazer um epílogo aqui do dá pra da história. Fazer volume 2. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Muito obrigada a E vocês. vamos ver se dia 22, então, vai ter o segundo lançamento, podemos chamar assim, né? Não sei como se chama isso. E aí, o lançamento da segunda edição. Lançamento da segunda edição. E depois, quem sabe, da terceira e da quarta, pelo jeito, né? Talvez não seja mais lá, né? Pelo que vocês contaram aqui. Tomara tem muita que história bacana. Eu acho que o livro pode dar... Quando a gente fez, a gente pensou muito nisso, né? É um livro que fica circunscrito a familiares e amigos e talvez mogianos que gostem da história de Mogi. Não é um livro para alcançar o mundo, né? Mas não tem essa pretensão. Mas, de toda forma, está sendo surpreendente, as pessoas estão gostando, comentando, mesmo que a gente não conhece. Então, muito legal. Tá certo. E dia 22 vai ser, provavelmente, a última oportunidade de se conhecer o casarão antes dele se transformar em museu. Quando ele se transformar em museu, vai ser uma outra história, porque é uma coisa muito moderna, interativa. Tal. Os equipamentos... prateleira, um monte de coisa. Exatamente, lá, né? diferente. Né? Então, não vai dar para ver conhecer como residência, embora que não tenha móveis, mas como residência, essa é... Dia 22 é a última oportunidade. Tá certo. Muito obrigado, então, Paulo. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado pela presença de vocês. vocês. Convite. Obrigado a todos. Esperamos que você apareça lá. Tá certo, vou fazer o possível para ir. Muito obrigado pelo convite e pela presença de vocês. Obrigado. Eu queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco e acompanhou essa entrevista. Lembrando que a entrevista vai estar lá no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal diariodesuzano.com.br e aqui no Facebook também. Se você não assistiu agora ao vivo, você pode depois entrar e ver aqui essa entrevista na íntegra. Obrigado pela sua presença e até o próximo programa.